Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Você trouxe o Evangelho? Abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, e dê uma olhada se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus, e mostre aonde nós vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. O livro de Atos dos Apóstolos, ele conta a história da igreja cristã quando começou. E muita gente quer ver um fim neste livro, por exemplo, um final bonito e tal, e este livro não termina. Porque, na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja, ele ainda não foi finalizado. Mais um capítulo está sendo escrito hoje. Amém? E esta história da igreja só vai encerrar quando Cristo voltar. É por isso que dá a impressão que o livro de Atos dos Apóstolos está faltando pedaço, porque ele não tem um final. Esta história está em andamento. Amém? E aqui, no capítulo 2, versículo 1, que você já conhece, tenho certeza, eu vou reler para você, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Muito legal, né? Foi a primeira vez que o Espírito Santo desceu. E as pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo, elas foram cheias do poder de Deus e da presença do Espírito Santo. Não era só a virtude do Espírito Santo, era o próprio Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme Jesus já tinha prometido. Jesus disse: esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome falarão novas línguas. Amém? Quem aqui crê em Jesus? É direito de quem crê falar novas línguas. Amém? Quem aqui quer falar novas línguas, levante a mão. Então eu vou reler o versículo 1, preste atenção. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu vou reler, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida da Zona Leste repete em seguida. Vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Diga: é aqui que eu vou receber. É aqui que eu vou falar em línguas. É aqui que eu vou ficar reunido. Neste mesmo lugar. Neste mesmo lugar. Neste mesmo lugar. Então vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus. A melhor que a Zona Leste de São Paulo já deu para o Senhor Jesus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, abra a boca, diga com vontade. Põe para fora este louvor. Isso, glorifica. Você que está nos acompanhando pela rádio ou pela internet, glorifique a Deus conosco agora. Junte-se a nós aqui na Zona Leste de São Paulo. Diga: glória, 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 glória. Isso, vai por tua conta. Oh Pai, Pai querido e Deus amado, abre o céu para receber este louvor e derrama sobre cada vida que te glorifica a tua bênção, a tua virtude, o teu poder.
Pai, nós queremos o Teu Espírito Santo. Nós queremos o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Nós estamos reunidos neste lugar. Vem com Teu poder, vem com Teu Espírito. Não enche apenas este lugar, mas enche cada vida com a Tua presença. Ah, Pai, essa multidão veio aqui para ouvir a Tua palavra. Ninguém quer ouvir um homem falar. Vem com Teu Espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra vá, percorra a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Coisa gloriosa, não? Eu estou vendo que hoje realmente vai ser a festa de Pentecostes. Eu estou sentindo em mim o mover do Espírito Santo. Quem está sentindo a presença de Deus? Vamos aplaudir mais uma vez o nosso Deus. Oh, glória! Isso, aplaude, 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 aplaude. Oh, glória! É hoje, é hoje! Oh, glória! Podeis se assentar, por favor. O nosso Deus tem uma maneira de trabalhar muito interessante. Não bastasse Ele ter criado o mundo em 7 dias, quando poderia tê-lo feito num dia só. Não bastasse Ele ter dito para Noé: fica 7 dias dentro da arca, porque depois eu vou mandar chuva. Não bastasse o dilúvio ter durado 40 dias, mas até que as águas começassem a baixar foram 7 semanas. Essa maneira de Deus trabalhar é intrigante. Não bastasse tudo isso, ainda no Antigo Testamento, quando Deus conversou com Moisés, Deus instituiu 3 festas principais e mais 4, o que dá 7. Interessante isso, não é? 7 festas que o povo de Deus deveria observar, sendo que a primeira delas é a Páscoa, no primeiro mês do ano, para eles é o mês de Abib, que geralmente corresponde ao nosso abril, e eles deveriam iniciar aquela festa. O primeiro dia era de Páscoa, depois em seguida a festa dos pães asmos, e durante 7 dias ninguém poderia comer pão fermentado, e depois vinha a festa das primícias, depois vinha a festa de Pentecostes. Era uma coisa extraordinária que Deus começava a profetizar sobre o que Ele queria para o seu povo aqui na terra. Todas as festas são proféticas. Mas eu parei aqui na de Pentecostes, porque ela tem a ver com a igreja, tanto no início, como no momento atual, em que ela está atravessando com o seu povo aqui na terra. A presença do Espírito Santo de Deus veio se cumprir de maneira poderosa, nunca vista antes, justamente quando se cumpriu o dia de Pentecostes. E é interessante que o dia de Pentecostes era assim: após o dia das primícias, que começava no dia seguinte ao sábado de Páscoa, ao grande sábado, quer dizer, ao dia seguinte do sábado de Páscoa, seria para nós o domingo hoje, a festa das primícias. Justamente Jesus ressuscitou no primeiro dia depois de sábado, que para nós é o domingo, sendo Jesus a primícia de todos aqueles que morrem e ressuscitam. E depois do dia das primícias, deveria se contar exatamente 7 semanas. 7 semanas inteiras, que dá 49 dias, e no 50º dia, daí o termo Pentecostes, ligado a 5. Ao 50º dia era o dia de Pentecostes. Foi justamente no dia de Pentecostes que o Espírito Santo desceu sobre a igreja cristã primitiva, e todos os que estavam reunidos no mesmo lugar viveram pela primeira vez esta experiência indescritível.
Todos eles foram possuídos de uma onda de poder, virtude e santidade naquela hora. Tiveram inclusive visões, muitos tiveram visões, e de uma maneira inexplicável começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então quem concede o falar em línguas é o Espírito Santo. Mas quem é que batiza com o Espírito Santo e com fogo? Jesus. Então quem batiza você com o Espírito Santo e com fogo é Jesus. Mas quem te concede o falar em línguas é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus enche você de uma tal maneira, há uma fusão tão grande entre você e o Espírito Santo. É algo tão impressionante, é uma unidade, é algo tão incrível, que a tua boca é como se ela saísse do controle. É como se a tua língua começasse a falar sozinha. E você começa a dizer palavras incompreensíveis para você. Você não vai entender o que você fala, e geralmente quem está perto não entende. E muitas vezes a impressão que dá é que são até palavras repetitivas que alguém está falando. Quando você fica perto de uma pessoa que está falando em línguas, você vai perceber que há uma certa repetição do vocabulário, não é? Ainda que exista o dom da variedade de línguas, de modo geral, uma pessoa que está falando em línguas, parece que ela está repetindo sempre as mesmas palavras. Parece que não há muita diversidade de palavras. E essas palavras que são ditas, elas podem tanto ser de um idioma da terra, mas quando a pessoa está falando com Deus, não é de nenhuma língua deste mundo. São palavras incompreensíveis para qualquer tradutor ou poliglota deste mundo. Todas as pessoas que estudam idiomas e que pesquisam, os antropólogos especialmente, que conseguem decifrar até aquelas línguas mortas do passado, como o antigo egípcio, o antigo grego, o antigo hebraico, até esses intérpretes, eles ficam boquiabertos, porque ninguém consegue decifrar esse vocabulário, ainda que não seja extenso. Ainda que ele seja de poucas palavras, ninguém consegue a sua interpretação. Porque no momento em que você está falando em línguas, não é você que está falando, é o Espírito Santo que lhe concede que você fale. E em mistérios você é usado para falar com Deus. E na verdade não é você quem ora, mas é o Espírito Santo que ora através de você. Porque nós não sabemos orar. Ainda que a gente possa ter um vocabulário mais diversificado e muita imaginação para conversar com Deus, quando a gente participa de uma vigília a noite inteira, você não consegue passar uma noite inteira de oração dizendo novidades para Deus. Vai chegar uma hora que você vai começar a falar as mesmas coisas que você estava falando há 2, 3 horas atrás. Não é? Mas na língua estranha, olha só, rapidamente há uma repetição de vocabulário. E você pensa, mas que estranho isso. Eu queria mais. Mas o vocabulário que o Espírito Santo usa para falar com Deus, usando a tua própria boca, não é um repertório de palavras diferentes. Não se traduz em palavras, e sim de intenções do Espírito Santo. Quando você fala em mistérios com Deus, e na verdade não é você quem fala, é o Espírito Santo que está falando através da tua boca, você até ouve tudo o que você está falando. Você está consciente com as palavras que está dizendo, você consegue se ouvir. E se não for dada a interpretação, e geralmente não é, a interpretação não é dada, a pessoa que fica se ouvindo, ela fala, mas que interessante, eu estou sentindo uma coisa tão gostosa dentro de mim. Estou sentindo um poder tão grande. A minha boca está falando sozinha, mas eu não entendo nada. E parece que repete as mesmas coisas. Mas as tuas palavras sobem. Chegam lá no trono de Deus. Chega em código. Chega tudo cifrado.
E só Deus tem a chave da decodificação. Só Deus tem a chave do enigma. As palavras repetitivas que saem daqui em mistérios, quando elas entram lá no trono de Deus, na sala do trono, elas entram interpretadas, decifradas. E Deus ouve tudo que o Espírito Santo está falando através da tua boca. A gente não consegue orar. Eu não sei o que eu vou precisar amanhã. Eu não sei o que eu vou precisar a semana que vem. Eu não sei quais são as armadilhas e ciladas que Satanás está preparando contra a minha vida ou contra a minha família. Você também não sabe. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em você sabe. E Ele já está contando tudo. E dizendo tudo o que tem que ser feito para desarmar o inimigo, para livrar você da morte, livrar você do perigo, para guardar o teu pé do laço do passarinheiro. E quando essas palavras entram lá na glória, elas já são entregues para os anjos poderosos de Deus, que são enviados em missão a esta terra, e eles ficam à tua volta, e eles vão na tua frente, e eles tomam providências para que o teu pé não fique preso no laço do passarinheiro, para que a peste perniciosa não te atinja, e para que o diabo não tenha vitória, mas seja derrotado para a honra e glória do nome de Jesus. O diabo fica doido quando ele encontra um servo, uma serva de Deus que consegue orar em mistérios, porque ele gostaria de saber com antecedência qual é o contraplano de Deus. Tudo está oculto ao adversário, mas as coisas do adversário não estão ocultas para Deus. Podem estar ocultas para você, mas se você tiver o Espírito Santo de Deus, então Deus vai usar a tua própria boca para tomar providências. São providências poderosas, são livramentos espetaculares, são bênçãos extraordinárias, coisa que você nem imagina pedir, nunca sonhou que pudesse pedir, coisas que você jamais sonhou que pudesse existir. Deus guardou para a tua vida. Você tem que buscar este Pentecostes. Você tem que desejar o Espírito Santo. Tem que ser a busca de um sedento por água. Tem que ser como aquele viajante do deserto, que está quase morrendo, mas ele não desiste porque ele quer água. E ele está sentindo o cheiro de um oásis. Ele está sentindo o aroma da água fresca. E eu quero que você abra os seus ouvidos espirituais agora, porque você pode ouvir o rio da água da vida que está jorrando neste lugar. Você pode ouvir agora o murmúrio das águas. A busca do Espírito Santo por você tem que ser a busca de um sedento no meio do deserto, que não se entrega, que não desiste, e que não para de buscar a água que vai salvar a sua vida. O Senhor Jesus já te salvou. Ele já te salvou. Lembra quando você queria a salvação? Lembra como você buscou intensamente? Como você foi atrás? Ah, mas o projeto de Deus para a tua vida não terminou com a salvação. Ele planejou uma vida de poder para você aqui neste mundo. Ele planejou uma vida de vitória para você aqui nesta terra. Deus quer ver Satanás debaixo dos teus pés. Diga glória a Deus. Ele quer ver o diabo humilhado debaixo do teu calcanhar. Porque Satanás te perseguiu muito a vida toda. Agora chegou a hora do diabo ser envergonhado. E se você tiver o Espírito Santo de Deus, Satanás não vai ter outra saída, e não vai ter outro lugar, a não ser debaixo do teu calcanhar, para a glória de Jesus Cristo, nosso Salvador. O diabo, a partir de agora,
está tremendo por causa da sua atitude. Quarta-feira, em todos os estados do Brasil, seja São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, seja o Amazonas, seja no Pernambuco, em Ceará, seja no Piauí, em toda parte, em Alagoas, o diabo preparou no país inteiro, quarta-feira, jogo de futebol com as principais torcidas, para esvaziar a igreja, para não permitir que as pessoas corram atrás da verdadeira alegria que é o Espírito Santo de Deus. O diabo fica acenando com uma falsa diversão na televisão ou nos estádios, mas a verdadeira alegria está presente neste lugar. Jesus é a nossa alegria. O Espírito Santo é a nossa mensagem. E a festa hoje é de Pentecostes. Oh glória! Deus preparou uma festa para a igreja. A festa de Pentecostes. Não é festa de torcida, é festa do Espírito Santo. O diabo está preocupado com você. Como é que numa quarta-feira como essa você deixa a televisão, você deixa a sua casa, deixa o seu time e vem aqui para buscar o Espírito Santo de Deus? O diabo está muito preocupado com você. Eu posso até contemplar o inimigo comentando com os outros demônios. Se essa pessoa continuar assim, buscando o Espírito Santo de Deus, se essa pessoa continuar neste mesmo lugar, buscando a presença do Senhor, então nós não teremos nenhuma chance contra ela, porque mais dia ou menos dia, ela vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. Ai de todos os demônios, ai de todos os espíritos que te cercam, porque você vai estar com o maior espírito do universo. Oh glória! Você vai estar com o Espírito Santo de Deus. 7 semanas. É isso que Deus quer que você cumpra. Está entendendo agora? Hoje muita gente já vai ser batizada com o Espírito Santo e com fogo. Hoje muita gente já vai ter esse privilégio indescritível de falar em mistérios com Deus, de viver esta experiência maravilhosa. Mas não se esqueça que são 7 semanas. Vamos conferir isto? Livro de Levítico, capítulo 23. Vamos comigo até lá. Olha o que Deus planejou. Você tem que cumprir isto. Levítico 23. Levítico 23, versículo 15. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, isto é, o dia das primícias, 7 semanas inteiras serão. 7 semanas inteiras serão. 7 semanas inteiras. Até ao dia seguinte, ao 7º sábado. Contareis quantos dias? 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. 7 semanas inteiras. Festa de Pentecostes. 7 semanas inteiras. Depois você vai ter, aqui na palavra de Deus, a festa das trombetas. Está descrita no versículo 23. Você sabe o que é a festa das trombetas, não é? Para o povo judeu era só uma festa que tocava trombeta. Mas para nós, depois do Pentecostes, nós esperamos o som da trombeta no céu. Quando Jesus mandará os anjos aos 4 cantos da terra, e eles tocarão as trombetas simultaneamente,
E se você já for batizado com o Espírito Santo e com fogo, e se você já viveu o Pentecostes na tua vida, você vai subir. Você vai subir para a glória. A sexta festa era o dia da expiação, a festa do perdão, o Yom Kippur. E a sétima festa, a festa dos tabernáculos. Os que subirem com as trombetas estarão na festa da expiação, porque só subiram porque foram perdoados e porque perdoaram também. E depois a festa dos tabernáculos. O que significa a sétima festa? Oraremos nos tabernáculos eternos para sempre com o nosso Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quer dizer que hoje, igreja, qual é o momento que nós estamos vivendo e que você precisa viver? A festa de Pentecostes. Quantas semanas? 7. 7 semanas. Quando se cumpriu o dia de Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, onde a igreja estava? No mesmo lugar. Está começando a entender, né? Está fácil, né? Pastor, está mais na cara do que nariz. É verdade. Está fácil. Está fácil. Nós temos que perseverar reunidos aonde? No mesmo lugar, igreja. No mesmo lugar. Não adianta a pessoa vem hoje, quarta-feira que vem não vem mais. São 7 semanas inteiras. Quem entendeu, diga amém. Reunidos aonde? No mesmo lugar. Sabe o que é irônico naquela época dos apóstolos? É que Jesus, quando disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, 500 pessoas ouviram Jesus falar isto. 500 pessoas receberam a ordem. Porque olha, ficai em Jerusalém, é uma ordem. Permaneça no mesmo lugar, na casa de paz. 500 pessoas ouviram a ordem. Mas a gente lê aqui, no dia de Pentecostes, tão pouco tempo depois da ascensão de Jesus, só tinha 120 pessoas. Eu estou vendo uma multidão aqui empolgada, mas eu sou obrigado a lamentar com antecedência. Quarta-feira que vem eu sei que não estará aqui esta mesma multidão. Eu espero que você seja um dos 120. Aqueles que perseveram no mesmo lugar. Mas infelizmente eu sei que nem todos estarão aqui. Assim como eu sei que também nem todos estarão no dia do perdão. Assim como eu sei que nem todos aqui escutarão as trombetas. Assim como eu sei que nem todos aqui irão para a festa dos tabernáculos lá na glória. Não é lamentável isso? Hein? O próprio Cristo dizer para 500 pessoas, fiquem na casa de paz, até que do alto sejais revestidos de poder. E no dia de Pentecostes, só tinha 120. Não é triste isso? É ou não é? Você não pode ser um dos 380. Aquela turminha lá já era. Você tem que ser um dos 120. Amém? Aqui tem mais do que 500 pessoas. Mas você tem que ser um dos 120. Aquele que diz, eu não saio daqui. Eu vou estar reunido nesse mesmo lugar. Aqui eu quero revestimento de poder. Aqui eu quero Pentecostes na minha vida. Aqui eu quero mais. Porque depois do batismo com o Espírito Santo e com fogo, depois de falar em línguas, aí você tem que buscar os dons do Espírito. Está por dentro já? Palavra da sabedoria, palavra da ciência, dom da fé, dons de curar, dom de operar maravilhas, dom de profetizar, dom da variedade de línguas, dom da interpretação das línguas
e dom de discernir os espíritos. Tem muita busca ainda, não tem? Vamos ficar todos de pé agora, igreja. Assim como você não pode se contentar só com a salvação, ainda que seja uma grande coisa, ainda que seja algo maravilhoso, mas não é tudo o que Deus preparou para você. Assim como você não pode ficar apenas dizendo, sou salvo, sou salva, você tem que dizer também, eu sou batizado com o Espírito Santo e com fogo. Amém? E depois de batizado com o Espírito Santo e com fogo, você não pode apenas ficar dizendo, eu já falo em línguas. Aí você vai começar a buscar os dons do Espírito Santo. Sempre no mesmo lugar. Buscando. Não se contentando com menos. Deus não gosta de pessoas conformadas. Pessoas que dizem, tá bom assim. Deus gosta de pessoas que sempre querem mais. Querem mais de Deus. Eu estudo essa palavra já tem vários anos, mas sou um aprendiz ainda. Eu me sinto no primário. Me sinto ainda, melhor ainda, no jardim da infância. Estou no jardim da infância ainda. Tem tanta coisa para aprender aqui, ó. Tem tanta coisa maravilhosa aqui. Eu como essa palavra de dia e de noite. Você tem que ter fome dessa palavra. Você tem que ter fome de Deus. Tem que ter fome do Espírito Santo. Tem que ter fome da presença de Deus. Os mistérios de Deus. A comunhão com Deus. O crescimento com Deus. Tem que ficar doido. Tem que ficar doido por Deus. Tem que ficar. Você tem que enlouquecer por Deus. Deixem falar que fizeram a tua cabeça, que fizeram lavagem cerebral. Quando começarem a dizer isso, que você está muito fanático, fanática, viu? Que fizeram lavagem cerebral em você, fala, não foi só lavagem cerebral, não foi só o cérebro. Eu fui lavado no corpo inteiro pelo sangue de Jesus. Fui lavado corpo, alma e espírito. Fui cheio da presença de Deus. Eu só quero Deus, eu só quero Deus, eu só quero Deus. Deus é tão bonzinho e tão paciente conosco, que Ele pega primeiro a gente pela mão, né? E nos leva até Cristo, para a gente recebê-lo. Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Deus é tão bonzinho, tão paciente. A pessoa era feiticeira, mexia com coisas ocultas, fazia tantas coisas erradas, vivia em trevas, mas Deus pacientemente toma esta pessoa, trabalha com seu Espírito Santo, a convence do pecado, da justiça e do juízo e a conduz até os pés de Cristo. Aí a pessoa tem a revelação da verdade. Quando a pessoa encontra com Jesus, ela encontrou com tudo. Quantos aqui querem Deus? Levantem as mãos. Você precisa de Cristo. Porque Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quantos aqui querem o Espírito Santo de Deus? Você precisa de Cristo. Porque é só Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer que se você encontrar Cristo, você vai encontrar tudo. Tem que entregar a vida para Jesus primeiro. É a primeira coisa, tá? Então vou fazer esse convite agora, para dar oportunidade para quem está chegando, dar os primeiros passos. Aí a gente vai ajudar essa pessoa a continuar a caminhada, como estamos fazendo hoje. Então deixa eu perguntar, quantos aqui querem receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, ergue a mão direita assim bem alto. Olha que maravilha. Mas eu amo isso, eu amo essa parte. Eu amo essa parte. Essa é a parte que eu mais gosto. Sabe por quê? Porque apesar de ser o primeiro passo,
Esta primeira parte que justifica o sacrifício de Jesus. Aí Jesus fica contente porque ele vê o trabalho da sua alma recompensado. Ele morreu por você. Todas as pessoas que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. E não tenha vergonha não, peça licença e venha. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. E vamos aplaudir muito, igreja, vamos aplaudir bastante. Vamos glorificar a Deus por cada vida que está chegando. Cada vida que está chegando aqui é uma recompensa do sacrifício de Jesus. Oh glória, vamos aplaudir mais. Isso, aplaude, aplaude, aplaude. Oh coisa gloriosa. Se eu pudesse perguntar para Jesus assim: Senhor, para que tanta dor e sofrimento, se apenas uma parte da humanidade irá reconhecer o seu sacrifício e te receber? Aí Jesus diria: ainda assim eu morreria pelas poucas ovelhas que me recebem. E se eu perguntasse para Jesus: mas Senhor, e se apenas uma pessoa entre bilhões de moradores do planeta Terra, apenas uma, fosse te receber como Salvador particular? Jesus responderia: ainda assim, por uma única pessoa, por uma única alma, eu passaria tudo de novo. Por uma única pessoa. Tivesse apenas uma pessoa entregando a vida para Jesus, ele iria achar que valeu a pena. Mas louvado seja Deus, cada um de vocês é a recompensa de Jesus Cristo, porque Ele te ama muito, Ele te ama demais, Ele nunca vai desistir de você. Ele quer você morando com Ele lá nos tabernáculos eternos. Mas eu vou chamar aqui também pessoas que até conhecem a palavra, pessoas que até um dia atrás, ou um dia no mês atrás, ou há um ano atrás, ou algum tempo atrás, a pessoa recebeu Jesus, mas esfriou na fé e acabou se afastando. Ou, por algum outro problema, você se entristeceu, ou então você se magoou com alguma coisa e parou a caminhada. Eu quero falar com você agora, que hoje está sem igreja, parece uma ovelha sem pastor. Como que uma ovelha pode estar sem pastor? Uma ovelha sem pastor, o lobo avança. Reparou que quando você se afastou, os perigos aumentaram, as lutas, os sofrimentos? Você está cercada por uma capeia de lobos. Satanás está querendo devorar a tua vida, mas o Senhor Jesus não desistiu de você. Você que está sem igreja, não sei por qual motivo, eu só sei de uma coisa: Jesus te ama muito e Ele quer você aqui na frente. Ele quer que você saia do teu lugar e venha, ovelha perdida, venha, ovelha solitária, venha, ovelha desgarrada. Venha para a proteção do teu pastor. Ele é forte e poderoso. Ele é o verdadeiro pastor. Ele dá vida pelas ovelhas. Oh glória, vamos aplaudir mais ainda. Eu quero chamar pessoas que estão aqui hoje e dizem assim: pastor João Ribe, eu quero tanto o Espírito Santo de Deus porque eu estou levando uma vida cristã fria e vazia. Eu quero tanto o Espírito Santo de Deus porque eu estou levando uma vida
de derrotas, ou uma vida dupla. Eu quero o Espírito Santo de Deus para parar de levar uma vida cristã cheia de culpas. Eu preciso do Espírito Santo de Deus para consertar a minha vida. Pastor João Ribeiro, eu não estou conseguindo mais seguir Jesus Cristo. Eu preciso de uma coisa nova em mim. Eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço as minhas culpas. Eu quero mudar. Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Você que está firme na igreja, mas não está contente com a sua vida cristã, ou por falhas pessoais, ou por falta de novidades espirituais, saiba que Pentecostes é a festa das colheitas. Você tem que colher bons frutos desta festa. Você tem que colher bons frutos na tua vida cristã. E quem garante a boa colheita na festa de Pentecostes é Jesus. Porque Ele é as primícias. Ele é o primeiro feixe de trigo, o primeiro molho de trigo que foi ceifado da terra, cortado, mas Ele ressuscitou. Note que a festa de Pentecostes é logo após o dia da festa das primícias. Quer dizer que nesses 50 dias, Jesus garante uma boa colheita de frutos duradouros. Você que não está tendo isso na sua vida cristã e sente culpa, acusação interior, vamos tirar tudo isso. Vem para frente, não tenha vergonha não. Não tenha vergonha. Se você sente acusações, culpas, vem para frente, vamos consertar nossa vida, vamos mudar isto, amém? Quero falar com as pessoas que estão assistindo esta mensagem. Algum pregador do telhado pegou esse DVD, te deu e falou, assista isso aqui, e você está assistindo. Não é disso que você precisa? Primeiramente Jesus, para ter Deus e para ter o Espírito Santo. Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelha aí ao lado do teu televisor. Quero falar com quem está ouvindo pelas rádios. Tem muitas rádios, pessoas de língua portuguesa nos ouvindo agora. Não falo apenas com brasileiros e portugueses, há moçambicanos, cabo-verdenses, pessoas de língua portuguesa, nações de língua portuguesa nos ouvindo agora. Quer entregar a vida para Jesus? Está ouvindo pela rádio, pelo computador? Se ajoelha aí onde você está. Você pode estar num país diferente do Brasil. Se ajoelha onde você está. Onde você estiver ouvindo esta mensagem, entrega a vida para Jesus agora, volta para Jesus. Quero falar com você que está do outro lado do mundo. Você baixou essa mensagem pela internet, está ouvindo esta pregação no teu computador, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Se ajoelha aí ao lado do teu computador. Quero falar com pessoas que estão me escutando nas cadeias. Vários e vários detentos convertidos me escrevem, ou quando são colocados em liberdade milagrosamente, eles me procuram e eles dizem, pastor, eu estava numa cela com 50 pessoas, ouvindo a pregação pelo rádio, os outros amigos ali, fumando maconha, bebendo, jogando baralho, e eu ouvindo a mensagem, eles riam de mim, mas eu, ouvindo a palavra, me ajoelhei ali dentro da cela e entreguei a vida para Jesus. Quero falar com você, presidiário, que está ouvindo esta mensagem. Não liga para os outros presos, não. Eles podem zombar, podem escarnecer quanto quiserem. O que importa é você e Deus. Você não viu aquele ladrão que morria do lado direito de Jesus? O outro bandido só escarnecia. O outro bandido crucificado do lado esquerdo só zombava. Mas você vê que foi o ladrão do lado direito que foi salvo. Você, presidiário, fica do lado direito. Se ajoelha ao lado do teu rádio, entrega a vida para Jesus. Não liga para a zombaria dos outros presos, não. Quero falar com pessoas que estão me ouvindo nos hospitais e nas casas.
em locais de trabalho, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelha onde você está. Quero falar com você que está ouvindo a mensagem enquanto dirige. A Paz e Vida acabou se tornando a igreja dos caminhoneiros e dos viajantes que não tem tempo de congregar. Em algumas cidades sempre tem uma rádio nos transmitindo. Você está ouvindo essa pregação aí na estrada, no caminho, enquanto dirige. Quer entregar a vida para Jesus? Não precisa parar o veículo, coloque a mão direita sobre o coração. Pessoas que estão nos trânsitos agora das grandes cidades, você que está no engarrafamento, nos ouvindo agora, quer entregar a vida para Jesus? Coloque a mão direita sobre o teu coração. E eu vou convidar cada pessoa que está comigo aqui na frente, diante do altar da sede da Paz e Vida, da Zona Leste, na cidade de São Paulo, Brasil. Vamos nos ajoelhar agora. A igreja continua de pé. Coloque a mão direita sobre o teu coração, você que está de joelhos. Você que está de joelhos também à distância. Cada pessoa que está ajoelhada agora, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra. Eu quero o Senhor, eu quero o Espírito Santo, mas aprendi que primeiro eu preciso só de Jesus, só de Jesus. Por isso, de joelhos, eu declaro para o céu ouvir, e tenho a igreja como testemunha, e também falo para o inferno escutar, que de joelhos eu declaro que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades, pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, e principalmente o meu pecado. Retira, Senhor, a minha iniquidade, purifica o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, purifica os meus lábios, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha língua, purifica, Senhor, as minhas mãos e os meus pés. Guarda-me em tudo que eu vejo, em tudo que eu escuto, em tudo que eu mexo e por onde eu ando. Guarda-me, Senhor, e me purifica pelo sangue de Cristo. Meu Deus da glória, eu quero ter a certeza de que o meu nome está registrado no livro da vida, e um dia, ali no juízo, será comprovado que o meu nome está registrado no teu santo livro. Por isso, meu Deus, me ajuda a continuar esta caminhada, e não permita que eu erre, que eu desista, que eu volte atrás. Não permita, Senhor, que eu caia e fique caído, mas se eu cair, me levanta, Senhor, porque eu não posso ficar para trás. Eu quero a minha salvação, eu quero o batismo com o Espírito Santo e com fogo, eu quero o meu perdão, eu quero ouvir as trombetas, eu quero morar nos tabernáculos eternos. Meu Deus querido, este é o meu objetivo. Me ajuda, Senhor, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de Paz e Vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.